Vamos então dar continuidade a nossos estudos bíblicos. Estamos estudando a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, e hoje estaremos lendo a partir do versículo de número 5, que nos diz assim: E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que, depois da minha morte, tenhais lembrança destas coisas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Vamos então iniciar aqui do versículo de número 5, que nos faz lembrar do estudo, da sequência de estudos que estamos aqui realizando. Temos sempre repetido que tudo começa pela fé. A fé é o início. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Então, o princípio do caminho, da porta estreita, do caminho estreito, o princípio da intimidade com Deus, o princípio dos milagres,
princípio da bênção, da salvação é a fé, é o primeiro passo. Mas Pedro aqui está enfatizando claramente que a fé é o primeiro passo. A fé é entrar, é a porta que se abre pela fé. Então, pela fé, você tem certeza daquela direção de Deus, da palavra de Deus. Você deseja obedecer esta palavra. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Você recebe a palavra de Deus. Você guarda esta palavra e tem o propósito firmado de andar na direção indicada pela palavra, no mandamento de Deus, na instrução de Deus, naquela direção que Deus apontou. A fé é um farol que se acende, a fé acende a luz da visão, da glória de Deus, do entendimento da voz de Deus. Você agora já pode ser dirigido pelo Espírito de Deus pela fé. A fé foi o princípio. Mas nós já temos aqui falado a respeito do batismo com o Espírito Santo. Imprescindível. Não pode-se abrir mão do batismo com o Espírito Santo em nome da fé. A fé foi apenas o começo. A fé não é o fim. Pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Porém, nós somos levados então a realizar a obra de Deus. Então nós somos batizados com o Espírito Santo. Então nós recebemos mandamentos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É um mandamento, é a obra de Deus sendo realizada. Nós temos obra, temos trabalho, temos que trabalhar enquanto é dia. Breve vem a noite em que não poderemos mais trabalhar. Mas enquanto é dia, temos que fazer as obras de Deus, temos que realizar as obras de Deus. Se somos filhos de Deus, vamos realizar as mesmas obras de Deus, vamos amar, porque Deus é amor e quem é nascido de Deus ama. Ama a Deus, ama o seu próximo, ama a palavra de Deus, ama a glória de Deus, ama as coisas de Deus, ama as coisas do alto, ama o reino de Deus, ama a vinda do Senhor. Então nós temos uma obra tremenda, uma grande obra a ser realizada. A seara é muito grande, temos almas a ganhar, a seara é muito grande e a seara precisa de trabalhadores para a sua seara. Nós temos que ser estes trabalhadores. Estamos aqui por isso, estamos aqui trabalhando, pregando, ensinando, admoestando como apóstolo. Então, Pedro diz aqui no versículo 5, e vós também, pondo nisto que nós lemos na aula anterior, nisto mesmo, toda a diligência. Então, é um trabalho que deve ser bem realizado, com diligência. Vosso trabalho não é vão no Senhor, e ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente. A obra de Deus não pode ser feita de qualquer maneira. Pedro está dizendo que nós devemos fazer isto diligentemente. Precisa de estudo, precisa de compreensão, conhecimento da vontade de Deus para executá-lo. Precisamos nos exortar, nos ajudar, nos animar, cooperar uns com os outros. Somos cooperadores de Deus, somos obreiros, trabalhamos na glória de Deus sendo anunciada, testemunhada, vivida, ensinada a toda a terra. Temos uma grande missão, temos uma grande obra. Há uma obra a ser feita, a ser realizada nesta terra. Quando estamos neste tabernáculo, é porque estamos aqui para um propósito, para trabalhar para o Senhor, senão já teríamos partido para a glória. Mas se Deus nos permite continuar aqui, é para usar este tempo como local de trabalho, diligente. Diligente é com técnica, com ciência, com conhecimento, com estudo, fazendo conforme Deus prescreve. Precisamos conhecer para praticar corretamente. Precisamos do dom do batismo com o Espírito Santo para realizar conforme a direção de Deus, o ensino do Espírito ao nosso espírito a respeito das coisas de Deus. É por isso que somos filhos de Deus, porque trabalhamos
a imagem do Pai, semelhante ao Pai, somos como Ele, somos filhos de Deus. Podemos, então, realizar as obras do Senhor. E somos filhos, quem testemunha, quem nos dá o novo nascimento é o Espírito Santo. Agora não da vontade do varão, mas agora da vontade de Deus. Pelo Espírito somos gerados. Nova criatura somos para realizar agora a obra do Pai Celestial, do nosso Pai Eterno, Pai Celestial, nosso Deus, através do ensino do Cristo, do Messias. Então nós temos aqui que nós devemos acrescentar a vossa fé. Então mais uma vez Pedro começa da fé. É o que nós estamos aqui ensinando. Acrescentar é a vossa fé. O fundamento, a pedra é a fé em Cristo. Para entrarmos na palavra de Deus, para recebermos a palavra de Deus, para abrirmos os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais e entendermos a palavra de Deus, para começar a praticar e viver por esta palavra que nos dá vida, nós precisamos de fé. Mas não termina na fé. Não podemos abrir mão da graça, do batismo com o Espírito Santo, dos dons, do conhecimento, da sabedoria, da palavra, da pregação, da unção do Espírito Santo. Por que abriríamos mão se Deus tem nos dado as ferramentas, os dons espirituais para realizar a sua obra aqui na terra? Por que, eu pergunto mais uma vez, alguém abriria mão de usar as ferramentas dadas por Deus? Eu apenas encontro aqui rapidamente uma resposta. Porque o diabo tem enganado muitas vidas com uma mensagem de negligência, de falta de necessidade de trabalhar, uma mensagem para estar quieto, calado, aguardando o céu, aguardando a eternidade sem trabalhar, não precisa fazer nada. Você foi salvo dos seus pecados, do passado, todo o seu passado foi perdoado, mas se você tem 1 segundo de vida é para realizar a obra de Deus, é para produzir, é para glorificar a Deus, é para servir ao Senhor cada minuto, cada instante. Com Cristo é trabalhar, é servir, é amar glorificando o seu nome, testemunhando do seu nome, aprendendo e ensinando a sua palavra, sendo sábio, buscando a Deus, buscando a sabedoria dos céus, para a glória de Deus. Então é isso que Pedro está dizendo. Acrescenta a sua fé. A fé é apenas o começo. A fé não é o todo. A fé é essencial. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. O que o busca conhecimento de Deus, intimidade com Deus, para poder revelar este conhecimento, revelar a glória de Deus ao mundo, é para servi-lo. Deus é galardoador daqueles que o servem, daqueles que o buscam. Buscam para conhecê-lo, para amá-lo cada vez mais. Cada vez que você busca Deus e vê, conhece a Deus, quem é Deus, você mais vai amá-lo. Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é Deus de amor, Ele é bom para com seus filhos. Então você vai amá-lo cada vez mais, terá prazer na sua palavra, prazer em pregar, prazer em ensinar, prazer em viver esta palavra. Então está aqui Pedro afirmando, acrescentai a vossa fé. Então ele diz uma série de pontos que nós precisamos acrescentar, que ele nos está exortando, como ele mesmo diz, a que possamos nos enriquecer, nos fortalecer, crescermos em graça, crescermos em conhecimento, crescermos em sabedoria, para melhor realizarmos a obra de Deus. Então, o que nós devemos aqui acrescentar à vossa fé? A virtude. Nós acabamos de estudar, acabamos em uma aula anterior de falar a respeito das virtudes que ele nos chama. É o versículo 3 que diz assim: pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude.
Então, essa virtude, esta correção dentro da palavra de Deus, esta obediência, esta prática correta, virtuosa, que produz o bem para os ouvintes, que produz o bem, que traz cura, que traz virtude, autoridade, poder de Deus, bênção de Deus para outras vidas serem alcançadas, serem transformadas. Vidas são libertas, vidas são curadas. A virtude do Espírito Santo. Nós vamos observar que tudo que Pedro vai ensinar, nós vamos receber pelo Espírito Santo. É impossível que você, sozinho, adquira toda esta qualidade espiritual, a não ser pelo batismo com o Espírito Santo. Você precisa se humilhar diante da poderosa mão de Deus para entender que isso não vem de nós, isso é dom de Deus, isso vem de Deus, é revestimento do Espírito Santo. Sereis revestidos de poder, recebereis poder, e então realizareis a minha obra, vão anunciar o Evangelho, vão fazer discípulos de todas as nações, mas é preciso haver o poder, primeiro, o batismo com o Espírito Santo. Então, o primeiro ponto que nós precisamos acrescentar à nossa fé é virtude, correção, pessoas virtuosas, pessoas do bem, que fazem bem a obra de Deus, que pregam bem a palavra de Deus, que manejam bem a palavra da verdade. E a virtude, a ciência em geral, o conhecimento, o saber, o porquê se está realizando desta forma, conhecer realmente a melhor forma, a melhor maneira, o melhor método, a melhor técnica, ter ciência das coisas, inclusive ter ciência das coisas do céu, das coisas de Deus, das coisas espirituais, uma ciência tanto física, matemática, como a ciência celestial, a ciência das coisas, como são, como funcionam, e realizar as coisas muito bem, fazer bem feito, fazer com ciência, fazer com a melhor técnica existente, conhecida, já comprovada. E quem conhece as técnicas do céu é o Espírito Santo de Deus, que nos dá dom de sabedoria, conhecimento e ciência. Não podemos desprezar a ciência, o conhecimento, o entendimento das coisas. E a ciência, a temperança. Então nós temos que ter este equilíbrio para realizar a obra de Deus com temperança, esta continuidade, um só caminho, um só passo, uma só direção, uma velocidade equilibrada para ir realizando a obra de Deus dia após dia. Passam-se os dias, passam-se as horas, e o servo de Deus tem controle do seu tempo, das suas atividades, das suas atitudes, são temperadas, são equilibradas. Nós, por exemplo, aqui montamos, planejamos e vamos realizando os nossos estudos bíblicos com temperança na direção do Espírito Santo. Ele nos acorda, ele nos ensina, ele fala conosco, ele nos revela. Nós andamos com ele 24 horas por dia, vamos conversando e ele vai nos orientando com temperança. A experiência que eu tenho com Deus é que a ação de Deus, a voz de Deus é uma voz contínua, no mesmo ritmo. Ela é forte, perseverante e ela mantém o mesmo volume, o mesmo tom, sempre o mesmo tom, com continuidade. Ela vai em frente com equilíbrio. Ela transmite segurança e confiança para quem recebe a voz interior do Espírito Santo. Ele nos dá este equilíbrio. Esta forma como aqui nos conduzimos é a forma que o Espírito Santo nos dirige, desta forma. Não há exageros,
não há retração, não há dúvida, não há cansaço, mas há um equilíbrio, há temperança. E assim a obra de Deus é realizada pelos séculos, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vai conduzindo a sua igreja, a sua obra com temperança, o seu povo, o seu escolhido, o seu profeta, o seu sacerdote. A obra de Deus vem caminhando pelos séculos, guiada, dirigida com equilíbrio, com a temperança do Espírito Santo. E a temperança, a paciência. Nós já estamos aqui realizando estes estudos há algum tempo e o Senhor ministra a nós desta forma. Com esta paciência, iremos trazendo toda a palavra de Deus. Iremos falar de todos os assuntos referentes ao reino de Deus. Vamos falar sobre tudo que diz respeito à nossa conduta, a conduta do cidadão do céu, a respeito de agradar a Deus, o que agrada a Deus, o que não agrada, o que devemos fazer, como devemos servi-lo. Sobre isso, é importante agora falar que essa condução do texto de Pedro, ela pode ser muito bem aplicada a este estudo bíblico, conduzido com temperança, com paciência, dia após dia. Vamos seguindo a direção do Espírito Santo, conforme ele vai colocando, e nós vamos pela fé, e a fé nós vamos acrescentando a ciência, a temperança, acrescentamos a virtude também, a paciência. Noé, por exemplo, eu quero aqui dar esse destaque, que a palavra de Deus diz que Noé era um pregador da justiça. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. E esta palavra de Deus é como a pregação de Jonas. Essa pregação da palavra, esse ensino da palavra é como o ensino, a pregação de Noé nos seus dias. É como a pregação, o ensino de Moisés, de Isaías, de Davi, de Jeremias, dos apóstolos, dos profetas, dos sacerdotes, como de Samuel. É o ensino da prática da justiça. A verdadeira pregação, ela ensina a prática, ela ensina a vida, ela ensina a viver de forma agradável a Deus. Você vai observar que a condenação de Deus vem pela prática da injustiça, da iniquidade, do pecado. O pecado é errar o alvo, é errar o caminho, é desobedecer a palavra de Deus, é não entender a palavra de Deus, é não guardar a palavra de Deus, é não dar caso, não dar atenção, não valorizar a palavra de Deus. Isso é pecado. Este é o pecado da humanidade. O pecado veio quando o homem e a mulher receberam a palavra de Deus em primeiro lugar e não a guardaram, não a obedeceram, mas deram ouvido ao diabo. Ali está o quadro pintado relatando o que é o pecado. E a pregação contra o pecado é a pregação da prática da palavra de Deus. Não é uma teoria, não é apenas uma filosofia, não é apenas uma crença, apenas com o cérebro, mas é uma prática, é uma mudança de vida, é sair do caminho largo da perdição, da iniquidade, é sair do caminho da desobediência, da negligência à palavra de Deus e vir para o caminho estreito, o caminho da justiça, o caminho da prática da palavra de Deus, de viver conforme a vontade de Deus, viver para glorificar a Deus, viver para agradar a Deus. Então, o pregador, o homem de Deus, é o homem que prega a justiça de Deus. Prega uma vida, uma nova vida. Israel sai do Egito, recebe a promessa de que Deus os levaria a uma nova terra, a terra prometida, a terra da promessa, terra que mana leite e mel, para viver naquela terra de forma diferente dos povos que viviam anteriormente naquela terra, porque aquela terra prometida
É uma terra que vomita os seus moradores. Quem vive de forma contrária à prática da palavra de Deus, da obediência à palavra de Deus, aquela terra prometida vai vomitar, já está vomitando os moradores antigos. E Deus vai colocar ali o seu povo, o povo escolhido, o povo eleito, o povo de Israel, para viver de acordo com a palavra de Deus, para obedecer os mandamentos de Deus, para receber a lei de Deus, a Torá, e entrar nessa nova terra. O povo ficou no deserto, preparando-se para ter uma nova vida na terra da promessa, porque essa é uma terra santa, é uma terra onde se deve guardar a palavra de Deus. Tem-se que ouvir atentamente a palavra de Deus e deve-se praticar com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Amar a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força, é obedecer a palavra de Deus com todo o seu entendimento, com toda a ciência, com todo o conhecimento da vontade de Deus, todo o entendimento, para que se possa fazer da forma correta. Isso é pregação. Quando Jonas prega para Nínive, prega o arrependimento. E eles precisavam se arrepender e ter um novo propósito. Quando o povo ia até o deserto, até o Rio Jordão, no deserto onde estava João Batista para ser batizado, João Batista dizia: antes de se batizar, vocês precisam ter um novo propósito. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Vocês precisam confessar os seus pecados e vocês precisam produzir frutos dignos do arrependimento. Não é um ritual salvador passar pelo batismo, água, mas precisa haver uma justiça, precisa haver um novo nascimento, tem que haver uma transformação. João Batista foi um pregador da justiça de Deus. Para se entrar na terra de Deus, para se entrar na casa de Deus, para que se entre no reino de Deus, para que se entre na presença de Deus, é preciso haver um novo coração, um novo espírito, um novo propósito de viver conforme a vontade de Deus, de obedecer a sua palavra, guardar a sua palavra. Senhor, quem entrará no teu santuário? Aquele que tem as mãos puras, as obras, a prática com as suas mãos, o que faz. Então você precisa ter virtude, você precisa andar em santidade e em justiça diante de Deus. Você precisa ter um propósito de agradar a Deus, de obedecer a Deus. Se você assim o fizer, se você entender esta palavra, se você colocar essa palavra no seu coração, você vai agradar a Deus. Deus vai se revelar na sua vida. Deus vai te guiar pelo Espírito Santo, porque os que têm esta visão, este propósito, esta palavra, agradam a Deus. Serve a Deus com inteireza de coração. Serve a Deus com integridade. E Deus te abençoará. E Deus estará contigo. E Deus te ungirá com o seu Espírito Santo. E Deus te conduzirá na bênção de Deus, em vitória, para a glória de Deus. Vamos dar continuidade aqui ao estudo, que diz a paciência, a piedade. Também da prática de fazer o bem, de adorar a Deus, de glorificar a Deus, de servir a Deus. E Pedro não está dizendo que é para fazer de qualquer maneira. Pedro não está dizendo que fazendo um pouquinho só, de qualquer forma, quando der, quando tiver um tempo livre. Não! Ele disse, devemos fazer isto com diligência. Se vamos adorar com todo o coração. Se vamos cantar como anjos. Se vamos servir a Deus, vamos servir com toda a nossa força. Vamos fazer a obra de Deus com dedicação. Vamos fazer com diligência.
Então, se é para adorar, se é para prestar culto, tem que ser como o culto de Abel, não pode ser como o culto de Caim, não pode ser de qualquer maneira. Não pode ser da forma que te agrada, tem que ser da forma que você sabe que agrada ao teu Deus, que glorifica Ele, que Ele se alegra, que Ele recebe. Tem que ter ciência, tem que ter diligência, tem que ter temperança, tem que se cuidar com paciência. Deve-se trabalhar. Nós aqui devemos entrar com o propósito de entregar toda a palavra de Deus. Não pode haver restrição, não podemos querer retirar um tema, não podemos querer fugir de um assunto. Nós temos que nos submeter à palavra de Deus. Nós temos que nos render ao Espírito Santo de Deus. Nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus falar e falar o que ele tem a falar, o que ele tem a ensinar. Não apenas o que vai dirigir para algo que irá nos beneficiar. Não podemos estar trabalhando pensando no futuro, estarmos recebendo alguma coisa em troca. Nós recebemos de graça do Espírito Santo, devemos entregar de graça, pela graça, de graça, para a glória de Deus somente. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo falar. Isso é uma piedade, é algo para Deus somente. Piedade significa um serviço gratuito. Deus nos deu tudo gratuitamente, Deus nos deu a vida. Quanto você tinha antes da criação para pagar pela sua vida, pela sua alma? Você não tinha nada e Deus te deu tudo. Deus nos dá tudo gratuitamente. Então nós temos que agir com Deus, com a obra de Deus, com a palavra de Deus, com piedade, com devoção, entregando a Deus, porque dele nós recebemos. Então tudo pertence a Ele, tudo entregarei, tudo é teu, Senhor, tudo é para a tua glória, tudo é por amor a ti, Senhor, porque tu és digno de receber a minha vida, ela te pertence, Senhor, eternamente, para sempre. Eu sou teu, sou todo teu. Minha vida é para te agradar, Senhor. Então, nós temos que ter essa piedade, essa devoção para com Deus. E a piedade, o amor fraternal. Jesus disse a Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, quero estar contigo. Tu és tudo para mim. Então, Pedro, cuida do meu rebanho, cuida das minhas ovelhas. Ama. Se você me ama, ame ao seu irmão. Ame ao necessitado. Ame ao que precisa de mim, porque eu vim aqui por isso. Porque eu amo o pecador, eu amo o sofredor, eu amo o que está triste, eu amo o que está caído, eu amo o que não consegue andar sozinho, eu amo o órfão, eu amo a viúva, eu amo o desprezado, eu amo o esquecido. Então tem esse amor fraternal, porque Deus é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não quer que nenhum se perca, Deus não quer que ninguém pereça. Então, tenha amor fraternal. Essa é a vontade de Deus, que você ame ao seu próximo. Então, não é interessante, não vai trazer o benefício imediato para você, mas você está glorificando a Deus, está realizando a vontade de Deus, está servindo a Deus com amor fraternal, que você ame, desejando a salvação também de toda a terra. E assim você vai anunciar a glória de Deus com amor, a palavra de Deus que também possa beneficiar os outros, possa tirar outros das trevas, da perdição, do engano do diabo, da mentira, da queda, e possa trazê-los para a luz de Deus, para a luz de Cristo, para a salvação. Por fim, e ao amor fraternal, a caridade. A palavra de Deus faz essa distinção entre amor fraternal como um sentimento, como um propósito de vida para os irmãos,
para que aquilo que você tem, os outros também tenham, os outros também conheçam a glória de Deus, um amor fraternal que compartilha este desejo de bênção para os outros, a mesma bênção que você recebe, você compartilhe com seu irmão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, que haja amor fraternal, agrada a Deus, e nós temos o propósito de agradar a Deus. Então vamos amar o nosso irmão, porque isso agrada a Deus. E a seguir, ele diz para acrescentar ao amor fraternal a caridade. A caridade é este amor em ação, este cuidado, caris, cuidar, pegar no colo, é levantar do chão. Aquele amor do samaritano por aquele que caiu nas mãos dos salteadores. Jesus disse, esse é o seu próximo, vai, faz igual a ele. Esteja preparado para socorrer, para levantar do chão, para levar para a hospedaria, para gastar com ele. Isto é caridade. Então, nós sempre na história da igreja fizemos esta distinção entre ter o amor e realizar caridade, realmente prática. Como diz João, nós lemos aqui num dos nossos primeiros estudos sobre este tema, nós citamos tanto Tiago quanto João. Os dois falam que se você tiver os bens desta terra e ver o seu irmão passando necessidade e não ajudá-lo, como que você vai dizer que o amor de Deus está em você, que você é filho de Deus? Quem ama é nascido de Deus. E se você tem recebido bens materiais nessa terra, como você pode ver um irmão passando necessidade e você não ajudá-lo? Você tem na palavra de Deus aquela parábola do rico e Lázaro. O rico recebeu os bens nesta vida e não entendeu que aquele mendigo que estava à sua porta era obrigação dele cuidar, que Deus estava dando para o rico para que o rico compartilhasse com o mendigo. Deus está dando mais para que você possa ajudar outros que não têm condição de receber, não têm condição de administrar. Então você está administrando para os outros, para a caridade, para fazer o bem, para socorrer. Então você deve orar e consagrar uma parte do que Deus tem te dado, entender que uma parte do que Deus está te dando, com certeza é para socorrer os que não estão podendo receber. O dinheiro está vindo nas suas mãos para que você possa ajudar os que não têm podido receber este dinheiro, não têm tido condição para administrar. Você está administrando também para o seu próximo, para fazer o bem. É o que está na palavra de Deus. No futuro, posteriormente, o rico está no inferno, está ali contestando, está ali discutindo a sua vida, está ali sofrendo no tormento do inferno, também no tormento mental, no tormento físico, onde ele questiona a sua vida, questiona a vida da sua família, e ele reconhece que aquele ensino estava na palavra de Deus, estava em Moisés, estava na lei, estava nos profetas, e que ele deveria ter dado ouvido a esta palavra que nós estamos aqui pregando. Está aqui na carta de Pedro, a caridade, o amor fraternal. E ele então pede a Abraão que mande lá um anjo, alguém viesse até dentre os mortos, saísse para avisar os vivos, avisar a sua casa. Avisa pelo menos lá em casa para os meus irmãos, para que eles não venham para este mesmo lugar em que eu estou, porque eles também estão seguindo esta mesma ideia de que eles só receberam para gastar com sua própria vida, seus próprios prazeres. Eles não estão entendendo a palavra de Deus, que Deus dá a um para que um possa ajudar os irmãos que estão ao seu lado, que não têm condição de receber. Deus escolhe um para dar o bem material, mas ele será cobrado. Ele então pede que vá um dos mortos avisar. E Abraão diz, não, eles têm
a palavra de Deus, eles têm Moisés, eles têm os profetas, que os ouçam, que você ouça essa palavra. A palavra de Deus aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: e a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Que você faça o bem, ame com diligência. O versículo 8 está escrito assim: porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É como se ele estivesse falando de que vale, de que adianta ter o conhecimento de Jesus Cristo, que nos amou, que se deu por nós, que deu tudo para nós, desde a criação. Ele estava no princípio com Deus, até a sua morte na cruz, sua ressurreição, o batismo com o Espírito Santo. De que valeria isso tudo se você é estéril, se você não pratica, se você não vive esta palavra? Você seria um ocioso, alguém que não produz, alguém que não trabalha, alguém que não exercita o que conhece, que não ensina a outros, que não prega, que não dá testemunho, que não pratica, não ajuda ninguém, não ora por ninguém para que ninguém seja curado. Jesus diz: esses sinais seguirão os que crerem, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mas você abre mão disso, você acha que não precisa de nada, você acha que pode viver ocioso, você acha que pode ser estéril na obra de Deus. Eu não preciso de mais nada, já estou salvo. Você estar salvo já é suficiente. Pense bem na sua doutrina. Pense bem no que andam te ensinando, na sua ideia. Tudo que importa é a minha salvação. Agora eu posso sentar e esperar a morte chegar, esperar Jesus voltar. Eu não preciso praticar a palavra. Eu não preciso ensinar esta palavra. Eu não preciso orar pelos outros. Eu não preciso de piedade. Eu não preciso de amor fraternal. Eu não preciso de caridade. Deus não exige de mim caridade para que eu seja salvo. E o que importa na vida é que eu seja salvo. Eu não tenho amor pelo próximo. Não importa que estejam morrendo milhares ao meu lado, que eles morram. Eu sou igual o rico, eu sou abençoado, os outros são como Lázaro. Estão pagando os seus pecados. Deus quer que eles fiquem assim. Não vou alterar o sistema. Não vou alterar a rotina deles. Não vou amar. Não vou socorrer. Não vou orar por eles. Não vou levantá-los do chão. Eu não vou fazer como o samaritano fez. Eu vou fazer como fez o sacerdote, ou como fez o levita. Eu vou passar de largo e vou para o meu culto. Porque eu estou bem. Porque eu faço parte do ministério de louvor. Eu estou muito bem. Eu estou dirigindo louvor no maior culto semanal. O outro está pagando seus pecados. O outro está lá caído. O salteador o pegou porque foi castigo de Deus. E aí você é um ocioso. Você é um preguiçoso. Você abandonou a obra de Deus. Você está se enganando. Você é estéril. Você não tem fruto. Você é como aquela figueira que Jesus passou, procurou um fruto e não tinha nada, só tinha ela. A figueira estava viva, mas não estava alimentando ninguém. Quem não dá fruto não agrada a Deus. Quem não leva a salvação, a bênção que tem recebido, o testemunho do amor de Deus para os outros, não agrada a Deus. E quem não agrada a Deus não vai entrar na casa de Deus. Não entrarão no descanso de Deus. Serão excluídos da presença de Deus. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Apartai-vos de mim, malditos, para o inferno.
que vos está preparado. Ali haverá choro, pranto e ranger de dentes. Porque não tem agradado a Deus, porque não tem dado fruto. Estão ocupando um espaço, estão atrapalhando a obra de Deus. Estão impedindo que outros entrem. Não irão entrar, diz o Senhor Jesus. Não irão entrar e ainda estão impedindo outros de entrar. Vamos ver que isso está aqui na palavra de Deus? Versículo 9. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego. Tudo que eu falei. Quem não tem amor, quem não alimenta o necessitado, quem não adora a Deus em espírito e em verdade, quem vê um pequenino passando necessidade e não socorre, é maldito. Não tem um testemunho de bênção. Benditos do meu Pai. Vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado. Deus já tem uma declaração de bênção, de vida, de salvação, preparada para os seus benditos. E Deus já tem uma declaração escrita, preparada, de morte, de maldição, de condenação para os que não lhe obedecem. E os que não praticam isso que eu acabei de citar são cegos. É a palavra de Deus que está dizendo. Pois aqueles em quem não há estas coisas, em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe. Não vê nem lá o rico, com Lázaro, Abraão, o reino de Deus. Não vê a eternidade. Não agrada a Deus. Não vê a Deus. Não vê que quanto viver aqui neste tabernáculo, quanto estamos caminhando aqui por esta terra, temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Temos que ter uma nova vida. Temos que amar como Jesus amou. Temos que orar pelos outros. Temos que ser uma bênção, como Abraão foi chamado para ser uma bênção. Nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Estão desprezando o sangue de Cristo, que deu a vida por amor a nós, que nos dá tudo gratuitamente, e que diz, de graça recebeste, de graça dai, amai, apacentai os cordeirinhos, cuidai dos pobres, dos necessitados, ide por todo o mundo, anunciai o evangelho a toda criatura. Talvez de tanto ouvir, já se criou uma pedra nos seus ouvidos, na sua mente e infelizmente no seu coração, para que você não pratique mais nada. Me soa como algo abominável a Deus alguém falar que não precisa amar para a sua salvação. Egoísta. Alguém avarento. Alguém que só pensa em si mesmo. É algo que me soa ser abominável a Deus, esse tipo de pensamento, esse tipo de palavra. Quando alguém pronuncia, eu sinto que entristece a Deus. O Espírito Santo testifica no meu espírito que não era isso que ele queria ouvir. Ele não queria ouvir de ninguém alguém se acomodar e falar, eu estou salvo, eu não preciso de mais nada. Já sou rico, já tenho o suficiente para mim. Agora vou criar um celeiro, vou construir um celeiro, vou guardar ali minhas coisas e vou guardar o que eu tenho. A questão de guardar o que você tem de Paulo não impediu a Paulo de acabar a carreira, guardar a fé, pregar o evangelho, realizar suas viagens missionárias, mesmo preso, escrever as cartas de Paulo. São cartas da prisão. Paulo começou mais a escrever depois que foi preso, porque ele, impedido de pregar pessoalmente, ele pregava através das cartas. Ele guardava sua fé, mas dava sua vida por Cristo.
pela pregação do Evangelho. Ele dizia: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E João dizia: ai de mim se eu não amar o meu próximo. Ai de mim se eu não socorrer o necessitado. Ai de mim se eu não ajudar aquele que precisa. E Paulo, orando, teve uma visão e um varão dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Multidões que o inimigo tem escravizado. Multidões que estão perecendo nas trevas do pecado, da idolatria, da ignorância. E nós, com o conhecimento do Deus vivo e verdadeiro, nós com a mensagem do Evangelho, para ser levado por toda esta terra, numa grande obra, em uma grande seara, e nós aprendendo a ser ociosos, estéreis, negligentes, e não realizar a obra de Deus. Que Deus tenha misericórdia, nos abençoe e nos renove para continuarmos pregando o seu Evangelho a toda criatura. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.